No Dia Nacional das Lutas, convocado pelas centrais sindicais, vários pontos da cidade foram bloqueados e algumas vias ainda estão fechadas agora no início da noite. Vamos ao vivo conversar com a repórter Sabrina Pires sobre as manifestações pela cidade. Olá, Sabrina, boa noite. Oi, Gabriel, boa noite. Olha, a principal manifestação neste momento fica na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Os dois sentidos da via estão bloqueados. São 4 quilômetros de lentidão para o motorista que vai no sentido de São Paulo, que chega aqui na capital paulista, e 1 quilômetro de lentidão para quem vai no sentido do litoral. A manifestação é feita pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles atearam fogo em madeiras e também em pneus, bloquearam completamente a pista. A Polícia Militar até usou bomba de gás de efeito moral para dispersar o grupo, não conseguiu porque a rodovia continua bloqueada. A Justiça Federal já tinha colocado uma decisão aí para todas as centrais sindicais e para os movimentos que iriam participar desse Dia Nacional de Lutas, uma multa caso houvesse bloqueio completo, total em alguma via. Uma multa de R$100 mil por hora. Essa multa ainda não foi aplicada a nenhum movimento, mas agora estuda-se nesse caso, já que a Regis Bittencourt está completamente bloqueada neste momento, nos dois sentidos, não há pista para o motorista passar de emergência. Bem, aqui a Avenida Paulista, como a gente pode perceber, bem tranquila para o horário, numa quinta-feira. O motorista consegue andar nos dois sentidos tranquilamente, mas a Avenida Paulista, palco dos principais protestos durante o mês passado, passou 7h30 totalmente fechada aqui para o trânsito durante o dia. O auge dessas manifestações aconteceu justamente aqui em frente ao vão do MASP. Segundo a Polícia Militar, 7 mil pessoas se concentraram aqui. E depois o movimento saiu em passeata para o centro de São Paulo. Neste momento não há nenhuma grande manifestação na região central da capital paulista. Mas os protestos começaram bem cedo aqui em São Paulo e quem acompanhou foi o repórter Vinícius Marra. Em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, a concentração dos trabalhadores começou ainda de madrugada, em frente a esta indústria metalúrgica. Aos poucos, os operários que trabalham em cerca de 10 fábricas da região foram se juntando. Eles trouxeram faixas e cartazes. A manifestação, que marca o Dia Nacional de Luta pela Pauta Trabalhista, foi convocada pelas centrais sindicais. O que nós estamos fazendo hoje, na verdade, é uma continuidade desse processo de mobilização que já houve no país. É para apoiar e fortalecer essas mobilizações que já aconteceram. Agora, com a participação da classe trabalhadora de forma organizada, apresentando a nossa pauta de reivindicações e dizendo, esse é um primeiro passo. A gente quer, em primeiro lugar, apoiar a iniciativa desse Dia Nacional de Luta e de Mobilização que os trabalhadores estão fazendo. A juventude que foi para as ruas no último mês para conquistar a redução do aumento das passagens, agora está voltando para as ruas de novo para dizer que a gente também quer muito mais e que quer apoiar também os trabalhadores. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, foi um dos primeiros a chegar e disse que as manifestações das centrais têm uma pauta de reivindicações própria. E essa pauta é muito clara, é uma pauta que diz que nós queremos reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, queremos acabar com o fator previdenciário e queremos mudança na política econômica. Essa política econômica que leva o Brasil a ter desemprego, já temos desemprego na indústria, e além da volta da inflação que corrói o salário das pessoas. Ao amanhecer, os manifestantes seguiram em caminhada pela Marginal Pinheiros, ocupando 2 faixas da via na pista sentido Interlagos. E essa pauta de reivindicações não é nova. Foi aprovada em 2010 na 2ª Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. O problema, segundo os sindicatos, é que de lá para cá nada avançou. A manifestação serve como um recado para o governo federal e tem até um certo tom de ameaça. As centrais sindicais não descartam uma greve geral. A luta por um Brasil melhor para você. Vocês não descartam essa greve geral? Não descartamos, mas precisamos discutir, precisamos primeiro avaliar o que aconteceu no dia de hoje. Acho que hoje é um dia importante e a gente tem que avaliar exatamente o que aconteceu, quais foram as categorias que não aderiram e por que não aderiram, e aí sim a gente definir se é greve geral ou se não é, os próximos passos que a gente deve definir.
A CUT, que também participou das manifestações pelo país, pede ainda o plebiscito da reforma política. A proposta defendida pelo governo federal é criticada por outras centrais sindicais. Pelo caminho, os manifestantes encontraram outros grupos e seguiram até a Ponte do Socorro. Algumas pessoas que iam para o trabalho pararam para dar apoio ao protesto. E eu resolvi parar porque a gente tem direito, a gente precisa ser ouvido mais pela política e tal. Apesar da ponte ter ficado completamente bloqueada por cerca de 20 minutos, os próprios manifestantes organizaram a liberação de 2 faixas, uma em cada sentido, para a passagem dos veículos. A Polícia Militar acompanhou o movimento. Ao mesmo tempo, um outro grupo dos trabalhadores da construção civil se reuniu na Ponte Estaiada. Saulo hoje não foi para o trabalho. Com a placa pedindo melhorias para o transporte público, ele se uniu aos manifestantes com a esperança renovada. A esperança é que o Brasil mude, né? Não só isso, as mortes que estão tendo aí também. Muitos pais de família estão indo trabalhar, não estão conseguindo voltar para casa. Eu sou pai de família, eu sei disso. Então é isso que a gente quer. A gente quer que o Brasil muda. Para que os trabalhadores demonstrem organização, demonstrem que não está contra a população. No fim da manhã de hoje, o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, reconheceu que a ausência de categorias de peso, como motoristas de ônibus e metroviários que não pararam suas atividades na capital paulista, enfraqueceu o movimento. E voltamos a falar sobre os protestos do Dia Nacional de Lutas convocado pelas centrais sindicais. Falamos agora com a repórter Sabrina Pires, que tem outras informações. Olá, Sabrina. Oi, Estela, cerca de 500 manifestantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, permanecem bloqueando a rodovia Régis Bittencourt nos 2 sentidos. Eles atearam fogo em pedaços de madeira e também em pneus. E os 2 sentidos da rodovia, próximo à entrada do Rodoanel, estão fechados. A via tem cerca de 5 quilômetros para os motoristas que estão no sentido de São Paulo e 3 quilômetros para o motorista que está no sentido do litoral. Essa manifestação ocorre no quilômetro 278, na cidade de Embu das Artes, bem próximo aqui à capital paulista. Eles estão na rodovia desde 6 horas da tarde. Policiais da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária que administra a Régis Bittencourt tentam negociar o desbloqueio pelo menos de uma das pistas em cada lado para que emergências e outros carros possam passar. Mas por enquanto os 2 sentidos da rodovia continuam bloqueados. Lembrando que a Justiça Federal estabeleceu uma multa de R$100 mil por hora para o movimento que bloqueasse completamente alguma rodovia nesse dia de hoje de luta nacional de lutas. Agora, a gente falou aqui da Avenida Paulista há pouco, não tinha trânsito nenhum e agora a gente percebe que aqui no sentido do Paraíso, bastante congestionamento. E isso porque alguns corintianos, cerca de 40, 50 pessoas, fazem um manifesto agora aqui na Avenida Paulista, no sentido do Paraíso. Eles pedem a liberação dos brasileiros que permanecem presos na Bolívia depois da morte de um garoto em um jogo do Corinthians neste ano. Estela. Obrigada, Sabrina. Nós continuamos acompanhando essa situação de protestos na cidade.